E hoje eu vou estar te mostrando aqui, ó, segundo aí o Money Times, a Toro Investimento está aí dizendo sobre 13 fundos imobiliários para você investir agora em agosto. Vamos saber quais são eles e, claro, vamos dar uma olhadinha lá dentro do site do Status Invest para conhecer um pouquinho mais sobre eles e também no seu relatório gerencial. Só que no relatório gerencial eu vou estar vendo somente o seu DRE. Bom, já estou aqui com os 13 investimentos na minha frente. Claro que você não vai estar vendo todos eles, mas vamos começar logo aqui, ó, pelo primeiro. O primeiro, o MCCI 11, tem aí, ó, 12% de peso dentro da carteira da Toro. E aqui, dentro do site do Status Invest, a gente pode ver aqui, ó, o MCCI 11 custando na data da gravação R$ 87,15, já pagou aí o equivalente a R$ 10,20 nesses últimos 12 meses, que dá aí um dividend yield de 11,70. Com relação à sua cota, a gente pode ver, ó, que ele está começando a ter aí uma leve tendência de alta, né? Já chegando aí bem próximo às suas máximas históricas em 52 semanas. Mas aqui para baixo a gente pode ver algumas coisas, né? Não sei o que está acontecendo aqui dentro do site do Status Invest, que está bugado aqui essa parte, mas a gente pode ver que ele conta aí, ó, com 108 mil cotistas. Nesse caso, ele anuncia praticamente aí, na segunda semana do mês vigente e paga aí na terceira semana. Nesse caso, o pessoal aí no mês passado recebeu um montante de 90 centavos, que dá aí um rendimento de 1,3%. E claro, com relação ao pagamento do seu dividendo, a gente pode ver, ó, que ele vem mantendo sempre 80, 90 centavos por cada cota. E claro, esse seu relatório gerencial, que praticamente está aí atualizado, que ele sempre lança aí praticamente aí nos últimos dias úteis do mês vigente. Nesse caso aqui, é o do mês de julho. Ou seja, o que a gente vai estar vendo aí já está praticamente atualizado. Aqui no seu DRE, a gente pode ver, ó, em junho, ele teve aí o total de receitas de praticamente 12 milhões, menos aí a sua despesa, gerando então assim um valor de 10 milhões. Porém, ele pegou aí um valor em caixa, né, e acabou distribuindo aí os 90 centavos para os seus cotistas. Diferente aí de maio, que como a gente pode ver, ele fez um valor a mais, e também em abril, que ele também aí gerou um pouquinho, né, a mais aí do que ele acaba distribuindo. E o segundo fundo imobiliário, o HGCR11, tem aí 7% de peso, e vamos lá conhecer um pouquinho sobre ele. E claro, aqui dentro do site do Status Invest, a gente pode ver, ó, que ele está aí custando R$ 93, já pagou R$ 12,10 nesses últimos 12 meses, que dá um dividend yield de 13%. Também já está chegando aí bem próximo, né, às suas máximas históricas. Como a gente pode ver, ele se recuperou aí, ó, dos seus patamares. Mas aqui embaixo a gente pode ver, não sei o que está acontecendo com o site do Status Invest, esse bug aí que está acontecendo, né? E a gente pode ver que ele está aí com 102 mil cotistas. Nesse caso, ele anuncia sempre no último dia útil do mês e paga aí praticamente 2 semanas no mês seguinte. E o pessoal vai receber no dia 14/8 um montante de R$ 1,05, que dá aí um rendimento de 1,10%. Com relação ao seu dividendo, a gente pode ver que ele vem pagando aí, ó, entre 95 e R$ 1,05 por mês. E claro, dando uma olhadinha no seu relatório gerencial, que infelizmente esse daí é comparado ao mês de junho. Aqui em junho, a gente pode ver que ele teve o total de receita de 17 milhões, menos aí a sua despesa, né? Gerando então assim um resultado a ser distribuído. Porém, ele acabou distribuindo um pouquinho a mais aí para os seus cotistas. Pegou aí praticamente, né, um centavo aí em caixa e distribuiu o valor de R$ 1,05 para cada um de seus cotistas. O terceiro fundo imobiliário, o KNCR11, com 6,5% de peso na sua carteira. Vamos lá dar uma olhada como é que ele está se saindo nesse mês. O fundo imobiliário da Quineia, o KNCR11, custando aí R$ 103 no dia da gravação, chegando também bem próximo já aí às suas máximas históricas. Está aí com o valor já distribuído de 12,96, e a gente pode ver que ele está aí com dividend yield, né, de 12,58. Olha só como ele pegou aí essa ladeira acima, né? Por isso que eu falei que ele está bem próximo às suas máximas históricas. Mas aqui embaixo a gente pode ver que ele conta aí 414 mil cotistas. Ele sempre anuncia no último dia útil do mês, paga aí praticamente na segunda semana do mês seguinte. E aqui a gente pode ver que o pessoal vai receber no dia 13/8 um montante de R$ 1,35, que dá aí um rendimento de 1,28%. Com relação à distribuição dos seus dividendos, a gente pode ver que praticamente ele distribui aí, ó, acima de R$ 1. E nesse seu relatório gerencial, que é o de junho também, vamos dar uma olhadinha no seu DRE. Chegando aqui em junho, no seu DRE, a gente pode ver, ó, que ele teve um resultado líquido dessas receitas menos a sua despesa de 92 milhões, porém ele distribuiu 91, né, fazendo um pequeno valor em caixa e distribui aí
R$ 1,20 para os seus cotistas. Chegando aqui, ó, no quarto fundo imobiliário, CVBI11, com 5% de peso na sua carteira. Aqui no site do Status Invest a gente pode ver custando aí R$ 87,00 preço atual. E aqui ele já pagou o equivalente a R$ 11,76 nesses últimos 12 meses. Está aí com um dividend yield de 13,52 e praticamente chegou aí, ó, essas máximas históricas em 52 semanas. Mas aqui embaixo a gente pode ver que ele conta aí com 84 mil cotistas. Ele sempre anuncia praticamente no finalzinho aí, ó, ou digamos no quinto dia útil do mês, e paga aí praticamente 7 dias depois, né? Nesse caso, o pessoal aí recebeu no mês passado um montante de R$ 1,05, que dá aí um rendimento de 1,21%. E aqui, com relação ao seu dividendo, a gente pode ver que ele mantém aí esses patamares, né? Já tem aí um bom tempo, desde o começo do ano. Olhando também esse seu relatório gerencial, que também é o de junho de 2025. Aqui no seu DRE de junho, a gente pode ver o total aqui de receitas, né? Menos aí a sua despesa, que é o total aqui de 840. Chegamos então aqui a um total a ser distribuído de 10 milhões. Porém, ele acabou distribuindo aí a mais, né, do que ele acabou arrecadando, fazendo com que ele pegasse um valor em caixa. Indo para o outro fundo imobiliário, o BTHF11, com 5,5% de peso. Chegando aqui no Status Invest, a gente pode ver que ele está custando R$ 8,22. Já pagou nos últimos 12 meses o equivalente a 84 centavos, que dá um rendimento de um dividend yield de 10,26%. Com relação aqui, ó, a sua cota, a gente pode ver que está tendo aí uma bela de uma valorização. Mas aqui embaixo, o valor total aí de cotistas, 322 mil, e ele sempre anuncia praticamente também no quinto dia útil e paga praticamente aí 7 dias depois. Nesse caso, o pessoal recebeu aí no mês passado equivalente a 9 centavos por cada cota, que um rendimento aí de 1,4%. Com relação ao pagamento do seu dividendo, a gente pode ver, ó, que ele vem mantendo esses patamares de 9 centavos por cada cota. Lembrando aí, né, que o BTHF11 foi aí uma mudança que teve no seu ticket. E o que eu achei interessante, né, é que ele sai praticamente o seu relatório no último dia útil do mês, como a gente já está gravando aí bem no comecinho do mês de agosto, está praticamente aí atualizado. E olhando aqui o seu DRE, a gente pode ver, ó, total de receitas de 22 milhões, teve também uma receita aí não recorrente, gerando então total de 23,2 milhões. Nesse caso, ele teve uma despesa de 1,5, gerando assim esse seu lucro, né? Porém, ele acabou distribuindo aí um valor abaixo, aumentando ainda mais o seu caixa. O outro fundo imobiliário, o KNHF11, tem aí 9% de peso. Vamos lá dar uma olhadinha aqui no site do Status Invest. Aqui dentro do site do Status Invest, custando aí, ó, R$ 89,10, já pagou equivalente a R$ 11,15 nesses últimos 12 meses, que dá um dividend yield de 12,51. Com relação à sua cota, a gente pode ver que teve aí, ó, uma boa valorização. Se você tivesse comprado nesse período, né, tinha aí ganho um valor bem significativo das suas cotas. Mas aqui embaixo a gente pode ver que ele conta aí com 43 mil cotistas. Ele anuncia sempre no último dia útil do mês e paga praticamente 10 dias aí depois, né? No caso, 10 dias úteis. Nesse caso aqui, o pessoal vai receber no dia 12/8 um montante de R$ 1 por cada cota, que dá um rendimento de 1,10%. Com relação aos seus dividendos, a gente pode ver que ele vem mantendo o pagamento aí acima de 90 centavos por cada cota. Seu relatório gerencial, que é aqui, ó, de junho de 2025, vamos dar uma olhadinha aqui no seu DRE. Chegamos então aqui no seu DRE, a gente pode ver aqui, ó, em junho, o total aí de resultado que teve, né, as suas receitas, menos aí as suas despesas, chegou então no valor aqui, ó, de cada cota de R$ 1,06. Porém, ele acabou distribuindo aí o equivalente a R$ 1 por cada cota, fazendo assim um pequeno valor em caixa. Outro fundo imobiliário também, o VGHF11, com 5% de peso na sua carteira. E aqui, dentro do site do Status Invest, a gente pode ver que ele está custando aí R$ 7,57, já pagou o equivalente a R$ 1,08 nesses últimos 12 meses, que dá aí um dividend yield de 14,27%. Nesse caso aqui, a gente pode ver também, ó, a sua valorização na sua cota. Claro que também passou por um período aqui de turbulência, ó, em dezembro de 2024 até aqui praticamente fevereiro de 2025. Os seus cotistas contam com um total aí de 393 mil e ele sempre anuncia no último dia útil do mês e paga praticamente no quinto dia útil do mês seguinte. E o pessoal vai receber aí um montante de 9 centavos por cada cota, que dá aí um rendimento de 1,17%. Com relação ao seu dividendo, a gente pode ver que ele vem mantendo aí, ó, entre 9 e 10 centavos por cada cota. E esse seu relatório gerencial, que é o de junho de 2025,
Vamos ver então aqui se seu DRE. Chegamos então aqui no seu DRE, aqui ó, o de junho, recebeu então aí o total de 19 milhões, menos aí a sua despesa, o montante aqui embaixo, e gerou então um valor, né, de 18,2 milhões. Porém, ele acabou distribuindo aí abaixo do que ele arrecadou, fazendo um valor para o seu caixa, que dá aí esses seus 10 centavos por cada cota. Outro fundo imobiliário também dentro do seu portfólio, o XPML11, um peso aí de 10,5%, ou seja, até agora só perdeu aí para o MCCI11 essa quantidade, né, de peso que tem dentro do seu portfólio da Toro. E aqui, dentro do site do Status Invest, a gente pode ver, ó, XPML11 custando aí R$ 102,47, já pagou nos últimos 12 meses equivalente a R$ 11,04 e isso daí dá um dividend yield de 10,77%. E aqui a gente pode ver, ó, com relação à sua cota, teve aí uma boa de uma valorização. E claro, ele conta aí com 592 mil cotistas, ele anuncia praticamente na terceira semana, pagando assim bem no finalzinho do mês, e o pessoal recebeu no mês passado um montante aí de 92 centavos por cada cota, que dá aí um rendimento de 0,89%. E com relação às suas cotas, a gente pode ver que ele vem pagando aí esse valor, né, de 92 centavos todos os meses. E claro, vou mandar uma olhadinha também nesse seu relatório gerencial, que é aí o de junho de 2025. Esse aqui, referente então ao seu DRE, recebeu aí em maio o total de 67 milhões, menos a sua despesa, né, que é bem elevado, até porque com certeza ele pegou aí algumas dívidas para poder estar aí subalocando nos seus shoppings, e aí resultou então em 58 milhões. Porém, ele fez um pequeno valor em caixa, distribuindo 52 milhões, que dá aí um rendimento de 92 centavos por cada cota. Outro fundo imobiliário também de shopping, a gente pode ver, ó, o HSML11 com 5% do seu peso. Aqui no site do Status Invest a gente pode ver que ele está custando R$ 80,46, já pagou nos últimos 12 meses R$ 8,56, que dá aí um dividend yield de 10,64. E aqui, com relação à flutuação da sua cota, né, praticamente está bem abaixo nesse período de 12 meses. E a gente pode ver que ele conta com 188 mil cotistas. Nesse caso, ele anuncia também no último dia útil do mês, paga praticamente no quinto dia útil do mês seguinte. O pessoal vai receber no dia 7/8 um montante aí de 66 centavos por cada cota, que dá um rendimento de 0,82%. E com relação ao pagamento do seu dividendo, a gente pode ver que ele vem mantendo aí, ó, esses patamares de 65 centavos para cima desde fevereiro de 2025. E claro, o seu relatório gerencial, vamos dar uma olhada também, que é referente aí a junho de 2025. Aqui em junho, a gente pode ver que teve aí o total de receitas, né, de 16,7 milhões, menos aí a sua despesa, 7,3, gerou então um resultado, sem contar que teve também aqui um outro tipo de receita financeira, gerou então esse seu resultado de 10 milhões. Distribuiu então, porém, ele acabou, né, pegando aí um valor em caixa para distribuir aí os 65 centavos por cada cota. Ou seja, estou vendo aí que já tem um bom tempo ele distribuindo esse valor de 65 centavos, né? Pode ser que ele está aí diminuindo seu valor em caixa. Chegando então aqui, ó, no BTLG11, com 12% também do seu peso, um outro fundo imobiliário aí, só que nesse caso é de galpão logístico, a gente pode ver que está aí bem elevado, né? Junto aí com outro fundo imobiliário. Tem outro fundo imobiliário também aqui nesse seu portfólio que também está com 12%. Mas vamos lá dar uma olhadinha nesse BTLG11. E aqui o BTLG11 a gente pode ver custando R$ 98,60, já pagou equivalente a R$ 9,42 nesses últimos 12 meses, que dá aí um valor de dividend yield de 9,56. Nesse caso a gente pode ver, ó, que teve uma boa valorização na sua cota. E, claro, né, ele conta aí também com 393 mil cotistas. Nesse caso, ele anuncia praticamente na segunda semana, pagando aí na terceira semana. E no mês passado, o pessoal recebeu aí um montante de 78 centavos por cada cota, que dá aí um rendimento de 0,77%. E com relação ao pagamento desse valor, né, a gente pode ver que ele vem mantendo aí praticamente esse valor de 78 centavos por diversos meses. E nesse seu relatório gerencial, que é aí, ó, referente a julho de 2025. Aqui, em junho, a gente pode ver que teve o total de receitas, menos aí a sua despesa, gerou então esse valor. Porém, teve aí alguns reajustes, né, a serem feitos e tal. Chegou então a um resultado imobiliário de 35 milhões, menos as suas despesas, fazendo então com que ele tivesse, né, um valor aqui de 31 milhões para ser distribuído, porém ele pegou um pequeno valor em caixa e distribuiu aí
para os seus cotistas. Chegando então no antepenúltimo fundo imobiliário, o BRCO11, com 5,5% de peso na carteira, a gente pode ver que ele custa aí, ó, um montante de R$ 108,08, já pagou o equivalente a R$ 10,62 nesses últimos 12 meses, que dá um dividend yield de 9,83%. Com relação ao valor dessa cota, a gente pode ver que teve aí, ó, uma boa variação nesse caso aqui, como a gente viu, né, aqui no gráfico. Com relação ao pagamento do seu dividendo, a gente pode ver que ele anuncia no último dia útil do mês e paga praticamente aí 10 dias úteis depois. E o pessoal vai receber no dia 14/8 um montante de 87 centavos por cada cota, que dá aí um rendimento de 0,79%. E a gente pode ver que ele vem mantendo aí, ó, esses patamares de 87 centavos por bastante tempo. E olhando aqui esse seu relatório gerencial, que é o referente de junho de 2025, vamos ver aqui o seu DRE, a gente pode ver que ele tem um total de receita de 16 milhões, menos aí a sua despesa de 6 milhões, gerando então aí, ó, um montante de 9,9 milhões. Porém, ele acabou distribuindo aí, né, um valor a mais, pegou aí esse valor em caixa para poder distribuir para os seus cotistas. Chegando então no penúltimo fundo imobiliário, o GARI11, como eu falei aí, ó, mais um fundo imobiliário com 12% de peso dentro do seu portfólio. Na data da gravação, o GARI11 custando aí R$ 8,93, já pagou nos últimos 12 meses o equivalente a R$ 1,03, e isso daí conta com um dividend yield de 11,58. Com relação à sua cota, a gente pode ver também que teve uma boa derrapada aqui no comecinho do ano, né? Mas ele já se recuperou. Com relação aos seus cotistas, a gente pode ver que ele conta com 379 mil cotistas. Ele anuncia sempre no último dia útil do mês e paga praticamente 5 dias aí depois. Ele tem aí um montante a distribuir agora no dia 7/8, o valor equivalente aí a 8 centavos por cada cota, que dá um rendimento de 0,92%. Com relação a esse seu dividendo, a gente pode ver que ele vem mantendo, né, esses patamares entre 8 e 9 centavos aí por bastante tempo. Olhando então aqui esse seu relatório gerencial, que é ainda referente a maio de 2025, está bem atrasado aí o relatório gerencial do GARI11. Aqui a gente pode ver que em maio de 2025 ele teve aí o total de receitas de 14,4 milhões, menos a sua despesa de 2,1, gerando então aqui, ó, um valor a ser distribuído de 12,2. Foi até um valor a mais, né, do que ele tinha aí recebido, acabou fazendo aí um pequeno valor em caixa para poder distribuir para os seus cotistas. E chegando agora aqui no último fundo imobiliário, o TRXF11, com 5% de peso na carteira da Toro, a gente pode ver que ele custa aí, ó, o valor de R$ 98,89, já pagou nesses últimos 12 meses o equivalente a R$ 13,31, e isso daí corresponde ao dividend yield de 13,46%. E com relação à sua cota, a gente pode ver que nesse período de 12 meses teve uma boa de uma valorização. Nesse caso, o pessoal tem aí, ó, o total de 184 mil cotistas e ele sempre anuncia no último dia útil do mês, pagando então aí praticamente no 10º dia útil do mês seguinte. O pessoal vai receber aí no dia 14/8 um montante de 93 centavos por cada cota. E isso daí dá um rendimento de 0,93%. E a gente pode ver, né, que ele vem pagando aí esse valor de 0,93 por bastante tempo, né? Tem aí, claro, a distribuição de seus valores acumulados no período. E nesse seu relatório gerencial, que é referente a junho de 2025, vamos dar uma olhadinha nesse seu DRE. E aqui nesse seu DRE de junho, né, a gente pode ver que teve o total de receita de 21,8 milhões, menos a sua despesa de 7,3 milhões, gerando então assim, ó, um valor a ser distribuído de 30 milhões. Só que, claro, aqui teve, né, coisas extraordinárias, e aí a gente pode ver que geralmente o montante normal é de 18 milhões a ser distribuído aí para os seus cotistas, né? E aí a gente pode ver que em junho ele distribuiu o valor de R$ 1,51. E assim, fechamos os 13 fundos imobiliários que a Toro Investimento tem no seu portfólio com relação também aos seus pesos de dentro da carteira. Deixa aqui embaixo nos comentários se você tem algum deles também no seu portfólio. E lembrando que esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda desses ativos. Cabe a você estudar e saber onde você aporta o seu dinheiro.